Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre como interpretar um sonho em que aparece um cavalo nele e qual a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então nós vamos falar hoje como eu posso, da maneira correta, interpretar um sonho em que aparece cavalo ou cavalos nele. Claro que cada pessoa que sonhar com cavalo, que já sonhou com cavalo, a história do sonho vai ser diferente. Não vai ser igual para todas as pessoas, para todo mundo. E aí vem aquela pergunta, o significado do sonho é o mesmo? Por isso que é complicado você buscar um caderno, um livro, um site ou um canal mesmo no YouTube de significado do sonho, sem fazer a interpretação. Por quê? Porque cada pessoa está vivendo um momento diferente na vida dela. O sonho de cada pessoa, vamos pegar o exemplo do cavalo, que aparecer um cavalo, vai aparecer outros elementos, outras ações que ali estão presentes. Então, a interpretação do sonho é a forma mais correta de você entender o que o seu subconsciente está colocando para fora ali no momento que você está dormindo, que está sonhando. Então, mais uma vez, você sonhou com um cavalo, às vezes vai buscar num livro, numa revista, num site, num outro canal, significado de sonhar com cavalo. Ah, significa isso. Mas, e os outros elementos que aparecem? As ações que você pratica no sonho? Aquela pergunta que eu fiz, cada pessoa está vivendo um momento diferente na vida dela. Como encaixar isso? Então o que nós precisamos saber sobre um cavalo aparecer no sonho é a ideia que o subconsciente faz dele primeiro. A ideia que nós temos quando um cavalo aparece é que para montarmos, para nós andarmos em um cavalo, primeiro precisa o quê? Domar, controlar. E isso é feito com a ajuda de pessoas que entendem da arte de domar cavalo, com profissionais, por exemplo. Ah, você nunca pensou nisso? Então não é? Não. Nós temos um subconsciente que trabalha com o coletivo, com ideias coletivas humanas. Mesmo que você nunca pensou que o cavalo, que por trás da mensagem do cavalo, esteja esse entendimento de que domar, é preciso domar para andar, é preciso treinar esse cavalo, é preciso controlar, domesticar, mas está gravado no seu subconsciente. Não só em razão de filmes ou séries que você viu, livros que você leu, pessoas falando a respeito para você, contando histórias, mas através do conhecimento ancestral que nós carregamos dentro de nós, dos nossos antepassados. Muitos dos nossos ancestrais conviveram com cavalo, tiveram cavalo, cuidaram de cavalo. E isso há muitos anos atrás. E é passado de geneticamente, para os descendentes. E pode ser que, mesmo que um ancestral bem antigo nosso tenha conhecido o cavalo, mas ainda um pouquinho desse conhecimento nós carregamos dentro da nossa genética. Então, esse entendimento que apareceu um cavalo no sonho é relacionado a domar, a controlar, o subconsciente vai usar. Ele vai usar esse entendimento para falar para você que alguma coisa em nossa vida precisa ser controlada, precisa ser domada, precisa ser domesticada. Porque nós estamos perdendo o controle sobre ela. E que coisa é essa? Qual a mensagem que o subconsciente está tentando nos passar? Que os nossos sentimentos estão saindo um pouquinho da linha. É como se o subconsciente comparasse os nossos sentimentos com o cavalo. E que, assim como o cavalo pode ser domado, controlado e domesticado, os nossos sentimentos também podem. Então, se você teve um sonho que apareceu um cavalo nele, é provável que um ou mais sentimentos estejam fora da linha um pouco e é necessário você controlar. E eu sei, muitas pessoas falam,
isso que eu vou falar agora. Ah, mas como que eu vou controlar sentimento? É muito difícil. Aqui é o porém da questão. Não podemos confundir emoções com sentimentos. São diferentes. Você nunca parou para pensar nisso, né? Emoções é diferente de sentimento. Como? As emoções, elas surgem em nosso organismo, em nossa mente, com relação ao primeiro contato que uma situação pode se apresentar para nós, vir desencadear algumas reações. E o sentimento, nós já vamos explicar bem, calma. E o sentimento é algo que vai perdurando com o tempo, sendo moldado com o tempo. Existe uma tabela, para vocês terem ideia, feita pela ciência, de que quanto tempo cada emoção dura. Então, a emoção é a primeira reação que nós temos diante de uma situação. Essa reação que nós temos e que são as emoções, elas devagarzinho em nossas vidas podem se transformar em sentimentos. Uma situação que, por exemplo, você leva um susto. Esse susto é uma emoção, é na hora ali. Alguém chegou e despercebido te deu um susto e você em estado de alerta. Eu concordo com você, não tem como controlar isso. Uma pessoa deu um susto ali, nós não esperávamos. A emoção não podemos controlar. Mas os sentimentos sim. E como que essa emoção, por exemplo, de alguém nos dando um susto pode se transformar em sentimento? É com o tempo, um sentimento de medo. Então, por exemplo, se ele usou uma fantasia de palhaço para te assustar. Até então você não tinha medo de palhaço, mas a partir desse susto você começou a ter medo de palhaço. Aquela emoção desencadeada pelo susto que levou foi tão forte que gerou um pequeno trauma em você. Então aquela emoção com o tempo ela foi se transformando num sentimento de ter medo de palhaço, de fobia. A mesma coisa com relação ao amor, por exemplo. Você olha uma pessoa na rua e você acha bonita, elegante. Então, a primeira reação é da beleza. É a primeira reação de você achar aquela pessoa diferente. Mas, então, depois que vocês se encontram, você vai para casa, pode ser que você não, que nem tenha falado com ela, desculpa. Mas aí você vai para casa e você começa a alimentar esses pensamentos com relação àquela pessoa que você viu. Nossa, e se a gente estivesse namorando? E se a gente casasse? E se a gente tivesse filho? Então aquela emoção momentânea começa a ser trabalhada, alimentada, começa a virar um sentimento em sua vida. Um sentimento de amor, por exemplo, mesmo que platônico por aquela pessoa. Outros sentimentos também são trabalhados assim. Uma situação que aconteceu com você. Você tirou uma nota baixa na prova. A primeira reação foi ficar triste, decepcionado. Não teve como controlar. Você viu a nota na prova ali e ficou triste, chateado. É a emoção, é a primeira reação. Essa primeira reação ela dura um tempo, mas acontece o quê? Se você ficar alimentando isso, se você a toda hora ficar pensando naquela nota baixa que levou, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, você fica só pensando naquela nota baixa. Aquela primeira reação que você teve, que foi uma emoção de tristeza, ela vai se transformar num sentimento de tristeza. Por isso que eu sempre falo para vocês que não devemos ficar remoendo fatos do passado que nos fizeram mal. Porque nós vamos estar trabalhando a respeito de uma emoção, de um sentimento lá atrás, mas dando vida para eles no presente. É como se nós estivéssemos vivendo toda aquela emoção de novo, a cada hora que nós ficamos alimentando esses pensamentos. Então nós devemos saber diferenciar emoção de sentimento. Emoção, a primeira reação que acontece diante de uma situação. Sentimento é como você trata a emoção gerada, como você está alimentando ela, como que você está trabalhando. Aquela emoção pode virar um sentimento, criar raiz em nossas vidas, a ponto de nos prejudicar. Então, por isso que
Quando aparece um cavalo em nossos sonhos, nós devemos levar em consideração todos os elementos que aparecem com o cavalo, todas as ações que são feitas no sonho em que esse cavalo apareceu. Estão me compreendendo agora como é difícil você pegar um livro, ou um caderno, ou um site de significado? Sonhar com cavalo significa isso, ou isso, ou isso. Ou isso, 4. Uma dessas pode até se encaixar, mas vai ser igual para todo mundo? Vai ser da mesma forma para todo mundo? Ainda porque esses livros, cadernos e sites trabalham muito em cima de superstições, de crendices. E não leva em conta o nosso estado emocional, não leva em conta a nossa espiritualidade em si, mas trabalham com o medo. Como eu disse, você vai pegar o pontapé inicial para interpretar o seu sonho. Cavalo. Alguns sentimentos estão saindo do meu controle, eu preciso controlar isso, porque senão posso me prejudicar. Quem disse isso? O meu subconsciente, através de um sonho. Mas, e às vezes, como eu posso fazer isso? No sonho. Pode estar explicado como. Por exemplo, você sonha que um cavalo caiu em cima de você e te machucou no sonho. O cavalo é pesado. Como eu posso interpretar isso? Vamos lá. Cavalo. Sentimentos que precisam ser domados, controlados. Estão saindo do meu controle. Isso eu entendi. Mas caindo em cima de mim. Ou seja, eu não estou suportando carregar alguns sentimentos comigo. Mas quem que é o culpado disso? Eu mesmo. Estou carregando os sentimentos de maneira desnecessária. Isso está pesando em minha vida. Pesando a ponto do meu subconsciente comparar com o peso de um cavalo caindo sobre mim. De tão forte que esses sentimentos estão controlando a minha vida, ao invés de eu controlar eles. Eu tenho que domar esse cavalo, colocar as rédeas nesse cavalo, que são meus sentimentos. As emoções, eu concordo com você, são mais difíceis de domar. Porque não tem como, acontece, é a primeira reação que temos diante de uma situação. Mas os sentimentos nós podemos controlar, sim. Nós podemos tentar moldá-los, cortar pensamentos com relação a esses sentimentos. No começo é uma batalha na nossa mente. É uma batalha, sim. E falando em batalha, por exemplo, quando nós sonhamos que estamos numa guerra, com trincheira, dando tiro, por exemplo, e também aparece um cavalo. Como eu posso interpretar esse sonho? Você já viu em algum livro ou caderno sonhar com guerra e cavalo ao mesmo tempo? Vocês não vão achar. Como que eu vou juntar esses dois elementos? Geralmente, quando eu sonho com guerra, é porque há um conflito dentro de mim. De fazer ou não fazer algo. De pensar ou não pensar em algo. De assumir riscos ou não assumir. Ou seja, há um conflito de decisões, de escolhas e de posicionamentos. Mas como apareceu um cavalo também, além desse conflito que existe dentro de mim com relação a alguma situação, há os sentimentos que eu não estou conseguindo controlar. Que provavelmente essa falta de controle dos meus sentimentos é que estão causando esse conflito dentro de mim. E o subconsciente pode dar caminhos para você, para te ajudar a como você fazer isso. Por exemplo, se nessa guerra que você sonhou, em que apareceu o cavalo, tem uma ponte para atravessar, a ponte apareceu, é relacionado a uma decisão que você tem que tomar. E dependendo de como você atravessa a ponte, para que lado você vai dessa ponte, há uma indicação do subconsciente como você deve agir nesse momento. Se você deve aguardar um pouco, se você deve seguir na fé, ou se você pode ou deve recuar. O subconsciente vai trabalhar de uma forma agindo com relação ao que você vive no momento. Então, pode ser que às vezes tomar o caminho A seja o correto. Mas
Você não está pronto para ir por esse caminho ainda. Mas o subconsciente sabe disso. Que o A é o correto, mas você não está pronto. Então ele fala, é hora de aguardar um pouquinho. Então, esses sentimentos com esse tempo podem ser melhor controlado por você. E quando melhor controlado, aí sim você vai. Sabe por quê? Às vezes esse sentimento é raiva, é estresse, é nervosismo. E aí isso começa a dominar a sua vida de uma forma, você vive um quadro de estresse constante. E se tomar uma decisão, por exemplo, mesmo que ela seja certa, você pode acabar se prejudicando lá na frente em razão desses sentimentos que você não controla, estresse, nervosismo, irritabilidade. Você pode ofender seu chefe, por exemplo. É uma área profissional. E aí você acabar sendo demitido. E aí você pensar, mas não era o certo. Era? Mas você não conseguiu controlar seus impulsos, seus sentimentos. O subconsciente avisou. Vocês entendem? Não é algo que é sobrenatural, fora do... Não! Os nossos sonhos, dados a nós pelo nosso subconsciente, ele vai expressar um estado emocional que vivemos. E o que nós podemos fazer para assumir melhores decisões, fazer melhores escolhas, tomar posicionamentos. O que nós devemos fazer para que a normalidade volte caso, por exemplo, nós estejamos vivendo um período conturbado. Às vezes preocupações demais. Essas preocupações são sentimentos. E estão saindo do meu controle. Estão me prejudicando, fazendo o meu rendimento cair. Claro que isso vai se manifestar no sonho de uma forma ou de outra. E a mensagem do seu subconsciente, seja você sonhando com um cavalo ou com outro elemento, vai ser sobre controlar esses sentimentos. Para enfrentar preocupações, não se deixar amedrontar por elas, mas ter coragem de seguir. Mas também não ser impulsivo, tomar decisões precipitadas ou impensadas. Interpretar o sonho é uma arte. Mas, como qualquer arte, requer certa experiência e certa dedicação da nossa parte. Não é simplesmente olhar um caderno e ver uma pintura e falar, eu vou pintar igual. Tem que levar em conta todos os nuances. Que tipo de tinta? Qual é o padrão que foi usado? Nesse sentido. Por isso que deve se levar em conta todos os elementos que aparecem no sonho. Todas as ações que você ou outra pessoa faz. Por que outra pessoa apareceu? O que ela estava fazendo? O que essa pessoa representa para mim? Quando me vem à mente o nome dessa pessoa, do que eu lembro? Tudo isso é importante na hora de interpretarmos o sonho. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês, para falar com vocês. Como eu devo interpretar um sonho que aparece um cavalo nele, ou cavalos? O pontapé inicial vai ser domar os sentimentos, que é o entendimento que o subconsciente tem com relação a um cavalo aparecer no sonho. Que é um animal forte, musculoso, assim como nossos sentimentos, alguns são fortes. Vão arrebentando tudo pela frente. Mas nós podemos controlar. O homem não domou o cavalo, não doma o cavalo até hoje. A mesma coisa com nossos sentimentos. Saber separar emoções de sentimentos e aprender a domar esses sentimentos, a controlar esses sentimentos, para que nós não saímos prejudicados de alguma situação que estamos enfrentando. Para que nós possamos ter serenidade em levar a vida, em fazer escolhas, em decidir. Então, os sonhos, você sabendo interpretar, eles podem ser muito benéficos a nós. Na hora que você acorda e ainda o sonho está fresco na sua mente, é a hora que você deve revivê-los novamente, tentando lembrar alguns detalhes que aparecem ou não. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, fazendo uma vez eles conseguem guardar tudo
para até, por exemplo, de noite escrevê-lo, mas outras pessoas já não têm essa facilidade. Então, você pode, na hora de acordar, escrever ou digitar numa agenda no celular o que aconteceu ali para não esquecer. E daí, durante o dia, você pode ficar meditando sobre ele, buscando, pesquisando informações. E claro, na hora de interpretar o sonho, isso é muito importante. Leve em conta o período que você está vivendo, as dúvidas que você está tendo, as indecisões que você carrega no momento, os sentimentos que você sabe que estão te fazendo mal, outros que estão te fazendo bem. Tudo isso deve se levar em conta. Espero que vocês tenham entendido. Eu peço desculpa pelo tempo decorrido, mas é um assunto importante. Não tem como nós falarmos aqui em 1, 2, 3 minutos, igual algumas pessoas vêm no canal e me criticam nos comentários. Ah, eu queria só a interpretação do meu sonho, o significado do meu sonho, não queria uma aula. Mas se você não queria, você não é obrigado a ficar no canal. O nosso canal é de interpretação de sonhos. Eu não estou passando só o significado do sonho, eu estou ajudando vocês a compreender o período que vocês estão vivendo e o que vocês podem fazer para se ajudar. Agora, se ajudar você mesmo que teve o sonho não interessa, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu aconselho só a não assistir o vídeo. Mas se você realmente tem interesse em compreender como a nossa mente funciona, como os sonhos são formados, como eu posso me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo e para outras pessoas que eu convivo à minha volta, à sociedade. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem compartilhar um sonho que tiveram com o cavalo, decifraram uma parte, interpretaram uma parte, a outra não estão conseguindo entender, então relata o sonho, mas deixa sua dúvida também. É importante que vocês falem se você acredita que esse sonho tem a ver com um momento tal, um momento X que vocês estão vivendo. Conta o momento que é. A pessoa que aparece no sonho, se você vai falar, ó, apareceu fulano, descreve ali o que esse fulano significa para você, o que ele já pode ter feito na sua vida, ter prejudicado, ter ajudado nesse sentido. É importante para a interpretação, é muito importante. Quando eu faço um vídeo de interpretação de sonho e falo sonhar com cunhada, sonhar com cunhado, por exemplo, eu só estou dando o pontapé inicial do que pode ser, em que áreas vocês podem migrar para interpretar. Todos os elementos e ações que aparecem no sonho são muito importantes. Todos. O conhecimento com relação a algumas pessoas também. Então lembre-se disso. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!